Tudo bem com vocês? Ótimo. Nós temos aí mais uma semaninha de aulas, de videoaulas. Eu espero que vocês estejam gostando. Aproveitem bastante, né? Uma forma diferente de assistir às aulas, tá? Não esqueçam de fazer as tarefas, por favor, tá bom? Não, eu vou repetir o que a gente já tem falado durante a semana. Essas tarefas todas devem ser feitas no caderno de português e serão vistadas pelos professores no retorno às aulas, ok? Meus amores, hoje nós vamos falar sobre locução verbal e advérbios. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre advérbios, né? Já estudaram no quinto ano alguma coisinha, mas nós vamos aprofundar um pouquinho, ok? Vamos lá? Muito bem. Muito bem, turminha. Locução verbal. Primeiramente, nós temos que entender o conceito, né? O que define a expressão locução verbal. Locução verbal é uma expressão representada por duas palavras, tá? Sendo uma locução verbal, essas duas palavras são verbos, ok? Então, eu coloquei aí no slide para vocês a seguinte definição. Locução verbal é uma forma representada por mais de um verbo na frase, fazendo o papel de um único verbo. Meus amores, essa informação é muito importante. A locução verbal, ela é formada por dois verbos, mas ela tem valor de um verbo, ok? Mais para frente, quando vocês começarem a estudar oração, termos da oração, vocês vão entender que essa informação ela é muito importante aí para as aulas de língua portuguesa, tá? Repetindo, a locução verbal equivale a um verbo. Muito bem. O verbo principal da locução verbal pode ser apresentado por uma das formas nominais: infinitivo, particípio ou gerúndio. A professora Patrícia já falou sobre as formas nominais com vocês. Eu vou dar uma relembrada. Infinitivo é quando o verbo termina em ar, er, ir ou or. Lembra? As conjugações, primeira, segunda e terceira conjugações? Então, é o infinitivo. O particípio é quando o verbo indica que uma ação já foi finalizada e o verbo geralmente termina em ado ou ido. E o gerúndio indica que a ação está acontecendo. O verbo no gerúndio termina em NDO. Dançando, brincando, chovendo, ok? Muito bem. Vamos lá. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Isso significa que é através do verbo auxiliar que a gente vai saber se é um plural, se é um singular, se é primeira pessoa, se é segunda pessoa. Apenas o verbo auxiliar é flexionado, ok? Alguns exemplos, olha só. Ela estava conversando com o meu primo. Olha lá, estava conversando. Estava é o verbo auxiliar, tá? Nós estamos aí cientes de que ele está no pretérito imperfeito e que ele pertence à terceira pessoa do singular, certo? E o verbo conversando é o verbo principal, certo? O verbo conversando termina em NDO e está no gerúndio. Ele está na forma nominal do gerúndio, ok, meus amores? Aí coloquei outros exemplos aí, ó. Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Esses dois exemplos lidos agora, o verbo principal está no gerúndio. Aí eu coloquei mais alguns exemplos. Primeiro, com o verbo no particípio. Olha lá, João foi encontrado pelo cachorro. E lá embaixo, os verbos no infinitivo. Selma iria falar. Olha aí, ó, falar é o verbo principal. Esse verbo principal, ele está terminando em ar,
tá? Significa que ele está na forma nominal do infinitivo e pertence à primeira conjugação. Tudo bem? Depois, se você tiver dúvida ou quiser ler com mais calma, você pode voltar o slide e ler quantas vezes você achar necessário. Principais verbos auxiliares. O verbo auxiliar exerce a função de ampliar o significado do verbo principal. E os mais utilizados são ser, estar, ter e haver. Exemplos: estamos saindo. Olha lá, verbo auxiliar estamos, verbo principal saindo, na forma do gerúndio, porque o verbo principal termina em NDO. Tudo bem? Os advérbios. Opa, mudou de assunto, professora? Sim, essa aula trata de locução verbal e de advérbios, ok? Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai relembrar os advérbios, que é um conteúdo que provavelmente vocês já devem ter estudado ou iniciado no 5º ano. Tudo bem? Vamos lá. Vamos primeiro entender o que o advérbio faz antes de classificá-lo. Os alunos gostam de ir direto aos exemplos. Calma, vamos fazer uma coisa de cada vez para a gente não se atropelar, ok? Os advérbios constituem uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos, adjetivos ou outros advérbios. Então, os advérbios, eles trabalham para os verbos, os adjetivos ou os outros advérbios. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho, tenha calma. Sua classificação tem relação direta com a circunstância que eles expressam, podendo ser tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Muito bem. Aí eu vou trazer para vocês agora, aqui no slide, exemplos de verbo modificando adjetivo, advérbio e verbo, tá bom? Vamos lá. Procurava pelo vestido mais cintilante. Cintilante é um adjetivo que significa brilhante, certo? E mais é o nosso advérbio de intensidade, ok? E a frase de baixo? A banda toca muito bem. Vocês vão ver daqui a pouco que bem é um advérbio de modo. E muito é um advérbio de intensidade. Então, o advérbio muito, ele está modificando o sentido do advérbio bem. Por que está modificando, professora? Porque muito aí está dando a ideia de intensidade. Ele não toca apenas bem, ele toca muito bem, ok? Muito bom. Exemplo de advérbio modificando verbos. Estudamos aqui. Olha aí, ó, o advérbio, né? Não é em qualquer lugar que a gente estuda, é aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Está modificando aí o sentido do verbo estudamos, ok? Aqui moravam meus avós. Né? A mesma coisa, o advérbio de lugar modificando o sentido do verbo moravam, certo? Jamais parou de estudar, ó. Jamais é advérbio de negação ou de tempo. Parou é verbo, tá? Isso significa que ele nunca parou de estudar, ok? Então, é um advérbio que está indicando aí negação, nunca, jamais, não parou de estudar. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aí, agora, os tipos de advérbios. Olha lá. Nós temos a classificação dos advérbios aqui no slide para você, ó. Tempo, lugar,
modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Claro que não tem todos aí, porque são muitos. A língua portuguesa, ela possui palavras, né, sem limites. Mas são os principais, os mais utilizados, os mais vistos. Então, vamos lá. Tempo, hoje, sempre, nunca, cedo, à tarde, à noite, de manhã, às vezes, de repente. Lugar, aqui, ali, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima. Modo, bem, mal, rapidamente, lentamente, né? A maioria das palavras que terminam em mente são advérbios de modo. Cautelosamente, de modo cautelar. Delicadamente, de modo delicado. Advérbios de intensidade, muito, pouco, mais, menos, demais. Advérbios de dúvida, talvez, provavelmente, por acaso, possivelmente, né? Tem um advérbio aí que vocês não conhecem, é quiçá. É um advérbio de dúvida utilizado pelos meus avós, né? Pelas pessoas mais antigas. Quiçá significa quem sabe. Advérbios de afirmação, sim, certamente, com certeza, sem dúvida, realmente, né? Então tá afirmando. Advérbio de negação, não, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente, está negando, ok? Esses advérbios a gente sempre vê na escola, a gente faz exercício, mas nunca é demais lembrá-los, tá? Nunca é demais dar uma revisada aí. Professora, por que no slide está escrito advérbios e locuções adverbiais? Vamos falar para vocês a diferença entre advérbio e locução adverbial agora. Olha lá, qual é a diferença entre advérbio e locução adverbial? A diferença está na quantidade de palavras que eles formam, tá? O advérbio é formado apenas por uma palavra, enquanto a locução adverbial é formada por mais de uma palavra. Ambos podem modificar as palavras que os acompanham. Por exemplo, ontem é um advérbio que indica tempo. Ontem é apenas uma palavra, então é advérbio. Agora, em breve, também indica tempo. Em breve significa logo, né? Em breve as aulas voltarão. Só que em breve são duas palavras, em e breve. Por serem duas palavras, nós denominamos essa expressão locução adverbial, ok? Então, vamos lá. Repetindo, advérbio é quando existe apenas uma palavra. Locução adverbial é quando eu tenho duas palavras e elas têm o mesmo significado ou expressam a mesma coisa que um advérbio. Vamos voltar lá? Olha lá, ó. Hoje é um advérbio. À noite é uma locução adverbial, ok? Aqui é advérbio. À direita é locução adverbial. E elas pertencem ao mesmo tipo de advérbio. Lugar, tá vendo? Modo. Rapidamente é uma palavrinha só. À vontade são duas. Face a face são três. E elas indicam modo. Então, sempre lembrando, elas são do mesmo tipo. Mas se for uma palavra é advérbio, se for duas ou mais palavras, locução adverbial. Ok, meus amores? Muito bem. Não esqueçam que o advérbio ou a locução adverbial, eles modificam o sentido de um adjetivo, de um verbo ou de outro advérbio, tá? Anote isso no seu caderno, porque é muito importante. Eles modificam o sentido de um adjetivo, de um verbo ou de outro advérbio. Tudo bem? Ok. Depois eu quero que vocês deem uma lida com mais atenção nesse slide aí que está mostrando
a classificação dos advérbios e das locuções adverbiais, tá bom? Nós vamos fazer a nossa tarefinha depois e ela terá aí advérbios e locuções que estão aqui nessa página. Tudo bem? Meus amores, a aula de hoje foi uma aula que a gente praticamente revisou um conteúdo que vocês já tiveram lá no 5º ano, tá? E durante a nossa tarefa, a gente vai poder avaliar aí se vocês realmente se lembram desse conteúdo de advérbios ou se tem alguma coisa aí que a gente precisa falar mais no retorno às aulas, tá bom? Eu trouxe aqui para finalizar a aula, que assim seja, olha, que a nossa segunda seja sem tédio, a nossa terça seja animada, a nossa quarta seja abençoada, a nossa quinta muito feliz, a nossa sexta produtiva e o nosso fim de semana maravilhoso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Ai, meu Deus, será que eu